Em janeiro de 2023, veio a notícia bombástica de que Kyle Larson, um dos nomes mais populares da NASCAR Cup atual, estará na prova da Indy 500 de 2024. E nesse domingo, ele não apenas terá o duro trabalho de chegar até o fim das 500 milhas, como também terá o duro trabalho de realizar a Coca-Cola 600 da NASCAR Cup, tudo isso no mesmo dia. Ou seja, ele tentará vencer o famoso e difícil desafio do Double Dutch. E qual é a sua origem? Quais pilotos que já tentaram e conseguiram vencer esse desafio? Você vai saber agora. Bandeira verde no canal, vamos para a pista, pé no porão e puxa a vinheta. Para começar, caso você não saiba o que é o Double Dutch, eu explico. Esse termo americano tem diferentes nomes: Double Dutch, que é o mais conhecido, Indy Charlotte Double ou Memorial Day Double. Esse termo é usado quando um piloto vai correr nas duas corridas do fim de semana do Memorial Day, as 500 milhas de Indianápolis da Fórmula Indy, no Indianapolis Motor Speedway, e as 600 milhas de Charlotte da NASCAR Cup, no Charlotte Motor Speedway. O piloto realiza o Double Dutch quando compete em ambas as provas em um curto período de tempo, acumulando 1.100 milhas percorridas. O Double Dutch é bastante exigente fisicamente e mentalmente para o piloto. Ele passa quase 10 horas de seu dia apenas correndo, ou talvez bem mais. E não acontece de ter muito tempo para descanso, porque a prova da Indy acontece no início da tarde e a Coca-Cola 600 à noite. Esse desafio é comparado a fazer uma corrida de resistência, mas sem um piloto para dividir o mesmo carro. Sem falar das diferentes exigências físicas, de correr num Indy bastante veloz e depois de um Stock Car bem pesado e fechado. Aí você me pergunta, mas o piloto não pode correr a Indy 500 e na Coca-Cola 600 ter um substituto até ele chegar? Poder até pode, mas isso não é cumprir o desafio de maneira legítima. Se Kyle Larson vai realizar esse desafio, ninguém pode dar uma volta sequer em seu Hendrick 5 na Coca-Cola 600, do mesmo jeito no seu McLaren 17. Seu corpo e sua alma devem estar nesse carro desde o início de ambas as corridas. E de acordo com as regras da NASCAR Cup, todos os pilotos são obrigados a comparecer pessoalmente na reunião pré-corrida. Todos os pilotos mesmo, sem exceção. Caso contrário, o faltante terá que largar do fim do pelotão, sem choro nem vela, mesmo que tenha feito a pole. E a reunião geralmente acontece 2 horas antes da bandeira verde, então Kyle Larson, quando completar a Indy 500, irá largar do fim do pelotão na NASCAR. E quando o piloto vai fazer o Double Dutch, a sua agenda também entrará em alguns conflitos, onde ele poderá fazer os treinos para a Indy 500, mas não vai conseguir fazer os treinos para o All-Star da NASCAR Cup, que acontece no mesmo fim de semana. Mas ele pode ter um substituto para isso. Nesse último domingo, por exemplo, Kevin Harvick classificou o carro para o Larson, e o piloto não depende apenas dele para conseguir fazer o desafio, também precisa contar com os horários e o tempo. Se acontecer de chover na Indy 500, ou até mesmo uma bandeira vermelha bastante demorada, dificilmente o piloto vai terminar a Indy 500 e ter tempo de largar na Coca-Cola 600. Mas caso aconteça de uma das provas ser adiadas para o dia seguinte, ele ainda pode realizar o Double Dutch. Então, se por acaso a Indy 500 for adiada para segunda, ele poderá fazer a Coca-Cola 600 e correr na Indy no dia seguinte. O desafio não exige que o piloto faça as duas corridas no mesmo dia, e tudo tem um planejamento e rota calculada. Nada pode dar errado. E a rota é a seguinte: ao terminar a Indy 500, ou quando o piloto abandona mais cedo, ele imediatamente vai de helicóptero ou de escolta policial para o aeroporto Eagle Creek, o mais próximo do circuito. Lá, ele pega um jato particular. O tempo de viagem é de aproximadamente 1 hora. E ao desembarcar no aeroporto de Concord, já em Charlotte, pegará um helicóptero que pousará no campo interno do Charlotte Motor Speedway. E ele é acompanhado até o seu carro, pronto para realizar a outra parte do desafio.
Agora já sabem o que é o Double Dutch e as suas regras. Agora, qual é a sua origem? Um pequeno prólogo. A história de pilotos da NASCAR se aventurarem na Indy 500 e na Coca-Cola 600 vem desde os anos 60. Como sabemos, a corrida inaugural da Indy 500 aconteceu em 1911 e desde seu início sempre foi programada no fim de semana do Memorial Day, exceto na pandemia. E em 1960, a pista de Charlotte Motor Speedway foi criada. Sua prova inaugural ficou conhecida como World 600. Foi agendada para o fim de semana do Memorial Day, mas foi adiada para junho, devido ao atraso de suas instalações. A partir de 1961, ambas as provas aconteciam no fim de semana do Memorial Day, mas a Indy 500 era sempre realizada no dia 30 de maio. Não importava se era numa segunda-feira, quarta, sexta-feira, sábado, era sempre no dia 30. Eu sei, é estranho, mas era isso na época. Já a World 600 era feito no domingo mais próximo do Memorial Day, sempre no domingo. Então, por mais de uma década, as duas corridas eram realizadas em dias diferentes. Isso permitia que alguns pilotos da NASCAR pudessem correr na Indy 500 e com chances ainda de correr em Charlotte. Alguns exemplos. Em 1963, Junior Johnson tentou a Indy 500, mas não se classificou. Em 1966, Cale Yarborough deixou Charlotte de lado e foi correr a prova da Indy 500, terminando em 28º. Em 1969, a World 600 foi realizada num dia 28 de maio e a Indy 500 numa terça-feira, dia 30 de maio, domingo e terça-feira, respectivamente. E Cale Yarborough correu ambas as provas, se tornando o primeiro a correr nas duas corridas no mesmo ano. Tecnicamente, o primeiro a realizar o Double Dutch. Em 1970, a World 600 aconteceu no dia 24 de maio, em um domingo, e a Indy 500 no sábado, dia 30 de maio. Quase uma semana de diferença de uma prova para outra. E o piloto da NASCAR, Donnie Allison, venceu a corrida de Charlotte e foi quarto na Indy 500. Até os dias de hoje é o melhor resultado combinado para ambas as corridas, mas ela não é acreditada para o Double Dutch. Por quê? Talvez por causa de um longo intervalo de uma prova para outra. A partir de 1974, a Indy 500 foi transferida permanentemente para o domingo no fim de semana do Memorial Day. Mas isso não permitiu os pilotos correrem nas duas corridas, já que elas eram feitas no mesmo horário. Em 1985, a pista de Charlotte conseguiu o patrocínio da Coca-Cola, e daí em diante ficou conhecida como Coca-Cola 600. E agora, terminando o prólogo, vamos conhecer a origem definitiva do Double Dutch. Em 1992, a Muscle Lining Company instalou luzes no Charlotte Motor Speedway, se tornando a primeira prova noturna da NASCAR Cup. Mas também foi realizado a Coca-Cola 600 durante a tarde no mesmo dia. E em 1993, o horário da largada foi mudado, passando a ser às 4h30 da tarde. Mas ainda não dava para um piloto realizar a Indy 500 e a prova da NASCAR no mesmo dia. Mas aí, nos anos seguintes, o horário de início da prova de 600 milhas foi adiada para a noite, permitindo uma janela de viagem do fim da Indy 500 para o começo de sua prova. Agora que já sabem, vamos conhecer os pilotos que arriscaram fazer o Double Dutch. Ao todo, foram 10 ocasiões. Em 1994, o veterano Joe Andretti começou a pilotar integralmente na NASCAR Cup, mas ainda desejava correr na Indy 500. Ele se tornou o primeiro piloto a correr na Indy e na Coca-Cola 600 no mesmo dia. Ele se classificou para ambos os eventos, terminou a Indy 500 em 10º, 4 voltas atrás do líder, e imediatamente embarcou em um helicóptero para o aeroporto. Ele voou para Charlotte e chegou bem a tempo de largar para a Coca-Cola 600. E como ele perdeu a reunião pré-corrida, largou do fim do pelotão e acabou abandonando na volta 220 por problemas no motor. Mas aí está, o primeiro maluco sem alma a tentar o Double Dutch. Em 1995, o veterano da Indy, David Jones, tentou o Double Dutch. Se classificou na Indy 500, mas não conseguiu se classificar em Charlotte. Em 1997, Rob Gordon era piloto integral da NASCAR e iria fazer o dever em dobro.
Para sorte dele, choveu na Indy 500 e ela foi adiada para o dia seguinte. Então, no domingo, ele realizou a Coca-Cola 600 tranquilamente. Na Coca-Cola 600, ele abandonou na volta 186 e na Indy 500 do dia seguinte, abandonou na volta 19. Em 1999, Tony Stewart, que era piloto integral da Indy até o fim de 98, se mudou para a NASCAR Cup no ano seguinte. Ele ainda conseguiu viajar a tempo de participar do Winston Open, o atual All-Star. Na Indy 500 ele foi nono, a 4 voltas atrás, e em Charlotte foi o quarto. Em 2000, pela segunda vez Robbie Gordon tentou o Double Dutch, mas novamente a chuva veio, dessa vez para azarar. A chuva atrasou a Indy 500 no domingo, e o piloto P.J. Jones precisou correr no início em Charlotte. Após o término da Indy 500, o Flash Gordon voou para Charlotte e durante o pit stop assumiu o carro. Na Indy 500 terminou em sexto na mesma volta do líder e na Coca-Cola 600 terminou em 39º, 11 voltas atrás. Em 2001, Tony Stewart novamente fez o Double Dutch e mesmo com um pequeno atraso por causa da chuva, Tony terminou em sexto na mesma volta do líder, chegando a liderar 13 voltas. E ele viajou imediatamente para Charlotte. Chegou a rodar na volta 2, mas conseguiu subir na tabela, terminando a corrida em terceiro, se tornando o primeiro e até hoje o único piloto a completar todas as 1.100 milhas do Double Dutch no mesmo dia. Em 2002, novamente Flash Gordon tentou o Double Dutch, e dessa vez a chuva não interferiu. Na Indy 500 terminou em oitavo na mesma volta do líder, e na Coca-Cola 600 estava na mesma volta do líder até rodar, terminando em 16º, ficando apenas uma volta atrás. Uma volta apenas de completar as 1.100 milhas. Em 2003, quem fez o Double Dutch? Ele mesmo, Robbie Gordon, e ainda largou na primeira fila da Indy, mas abandonou na volta 169 por problemas no câmbio. Teve tempo de sobra para chegar até Charlotte. E na Coca-Cola 600, ele estava em 17º até a chuva chegar na volta 276, encerrando a prova. Em 2004, eu nem preciso falar de novo. Também nem preciso falar de novo o porquê a corrida da Indy 500 atrasou 2 horas. Gordon começou a corrida de monopostos, mas novamente choveu na volta 27. Então ele partiu para Charlotte. E quando a corrida da Indy foi reiniciada, Jacques Lazier, que estava de prontidão, entrou em seu carro e abandonou na volta 88 com o eixo quebrado. E em Charlotte, o Flash Gordon terminou em 20º, 3 voltas atrás. Gordon ao todo tentou 5 vezes o Double Dutch, sendo que 3 foram de maneira consecutiva. Inclusive nessa prova da Indy 500, Tony Stewart criou um grande rebuliço quando apareceu em Indianápolis após terminar o All-Star Challenge do dia anterior. Ele estava na garagem da equipe Foyt, entrando no monoposto, e até usando um macacão de corrida. Membros da mídia circularam a equipe piloto, com rumores de que Smokey tentaria o Double Dutch. Stewart tentou convencer os patrocinadores e sua equipe da NASCAR para ele correr, mas foi negado. E graças a isso, AJ Foyt e Tony Stewart receberam um cômico Digger Award, por causa de todo esse reboliço. O vídeo sobre o Digger Award está aqui no card. Em 2005 a 2012, o horário de largada da Indy 500 foi alterado, o que reduziu o tempo disponível para viajar entre os eventos. E apesar de vários rumores de que alguém tentaria o Double Dutch, nada se concretizou. Em 2011 o horário foi alterado novamente, o que abriu uma janela possível para viajar e tentar o Double Dutch. Mas novamente começaram a surgir apenas boatos de que pilotos, principalmente ele, estava interessado em fazer o desafio. Outros pilotos da NASCAR como Jimmy Johnson e Casey Kenny também tinham interesse em tentar. Existe um boato de que caso alguém consiga a proeza de vencer as 2 provas, levaria 20 milhões de dólares em dinheiro. Em 2013, no início de maio, Kurt Busch testou pela equipe Andretti em Indianápolis, abrindo uma possibilidade dele fazer o Double Dutch em 2014, e os rumores foram confirmados. Kurt Busch faria o Double Dutch em 2014 pela equipe Andretti. E durante os treinos pós-classificação da Indy, ele acabou batendo. Não se feriu, mas precisou usar o carro reserva no dia da corrida. Mesmo assim, fez bonito. Ele terminou em sexto na mesma volta do líder.
o estreante com o melhor resultado da prova. Ele viajou e chegou em Charlotte com tempo de sobra, mas ainda sendo obrigado a largar do fundo do pelotão. Chegou a andar no top 15, mas precisou abandonar na volta 271 por problemas no motor, completando um total de 906 milhas. Ao menos foi nomeado o estreante do ano na Indy 500, recebendo até um documentário por isso. De 2015 até 2023, apenas rumores eram feitos, mas nada confirmado se alguém iria arriscar o Double Dutch. E em 2020, durante a pandemia, a Indy 500 foi transferida para o mês de agosto e Charlotte continuava no mês de maio, permitindo que alguém arriscasse o desafio, mas ninguém se ofereceu. Sem falar que ainda teria a prova de Dover no mesmo fim de semana da Indy 500. E agora chegamos em 2014, com Kyle Larson representando a equipe McLaren na Indy 500 e a Hendrick na Cup. Será que o piloto vai se sair bem? Jeff Gordon e Tony Kanaan têm fé no rapaz, então vamos ver. O melhor resultado combinado de ambas as corridas foi de Tony Stewart em 2001, sexto em Indianápolis e terceiro em Charlotte. Além, claro, de que completou todas as 600 voltas ou 1.100 milhas do desafio. O melhor resultado individual na Indy 500 foi de Rob Gordon, Tony Stewart e Kurt Busch. O trio chegou em sexto lugar em suas respectivas provas. E o melhor resultado individual de um piloto na NASCAR Cup foi também de Tony Stewart em 2001, terceiro lugar. E vocês, teriam coragem e força de vontade para realizar esse desafio? Deixem aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, o seu compartilhamento, se inscrevam se não é inscrito ainda. Um forte abraço e nos vemos na prova no canal American Racing World. Até a próxima.